livro de Juízes, capítulo 6. Alguns estão agradecendo o frio. Eu falei, meu Deus, cadê esse frio? Não pode chover ou ventar um pouquinho a cheta que fica frio. Mas graças a Deus. Nossa previsão desse ano é de calor intenso, né? E nós estamos prevendo aí pelo menos mais uma máquina de ar-condicionado. É baratinho, coisa de R$8.000 uma máquina para melhorar, né, o clima aqui do ambiente. Então, alguns irmãos ofertaram e vamos aí estimulá-los a isso para que antes do verão mesmo intenso a gente esteja com essa máquina instalada e tudo funcionando. Amém? Porque a casa está ficando cheia e a gente está comprando o ar para poder depois construir e botar o ar novo no lugar novo. Amém? Glória a Deus. Juízes capítulo 6 é um texto bem conhecido. Todo mundo achou aí? Só eu que não abri, né? Esse texto é um texto emblemático na minha caminhada, porque Deus me fez enxergar algo lá quando eu tinha 1 ano de convertido, num chamado para me voltar para minha casa. E enquanto eu me voltei para minha casa, o Senhor me levou a um desenvolvimento pessoal. O Senhor me levou a um novo relacionamento com a minha família. E o Senhor estabeleceu um propósito além de mim, para fora da minha casa, um propósito sobre pessoas. Então, igreja são pessoas se desenvolvendo, são pessoas se relacionando com as suas famílias, são pessoas indo para cumprir um propósito. Amém? Se você é a igreja de Cristo, você precisa entender dos seus compromissos. E em toda a palavra há um apontamento que você se desenvolva quanto filho de Deus. Você chegue à maturidade, que você se desenvolva buscando maturidade, porque o Senhor tem coisas, ministérios, dons, chamado e propósito para confiar a nós. Para que nossa casa seja assim tocada pela glória do Senhor, e não só a nossa família, mas também a cidade na qual nós estamos ou aonde o Senhor nos enviar. Amém? Isso é um fundamento que o Senhor plantou no meu coração e faz 23 anos que eu tenho visto pessoas à minha volta sendo chamadas a esse posicionamento. Jovens que chegam na igreja desprovidos de estrutura familiar, desprovidos de um propósito, desprovidos de entendimento de quem são e para que existem. E nós vemos, assim como em Gideão e tantos homens, o Senhor chamando esses homens, esses jovens, homens e mulheres chamados por Deus para se desenvolver, para assumir um compromisso diante de Deus. E assumindo esse compromisso diante de Deus, esses filhos de Deus, essas filhas de Deus são então desenvolvidos a um propósito, habilitados pelo Espírito Santo de Deus, que atua em nós. Amém? Juízes capítulo 6, verso 1, ele diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Verso 4. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado e nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la, e por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores.
expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. E Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo. Glória a Deus. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor quem nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está falando, enviando. Até aqui, deixe sua Bíblia aberta. Como disse, a história de Gideão fala de um jovem que estava então num tempo de opressão, porque Midian era filho, o filho que Abraão tem com Quetura, depois que Sara morre, e como não era Isaque, Midian ele é colocado a leste de Abraão para ir peregrinar pela terra e viver, assim como Abraão fez com Ismael. Midian também vai, ele gera um povo, e há vários relatos bíblicos onde tanto Ismael quanto Midian, eles caminhavam juntos, era um povo nômade, era um povo que vivia pelos desertos da vida, dormindo em tendas. Mas era um povo extremamente violento e promíscuo, um povo idólatra, um povo que não servia ao Senhor, um povo que se levanta e contrata então, junto com os moabitas, Balaão, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel quando ele vem do Egito. Eu acredito que a maioria já ouviu da história da mula de Balaão, e é até piadinha gospel, né? Se Deus usou a mula, ele vai te usar também, né? Fica essa brincadeira, mas Balaão, ele é um profeta que vem para amaldiçoar o povo, contratado por Midian. E como não funciona, e o Senhor diz, não tem como você amaldiçoar algo que está abençoado. E aí Balaão então fala, então só há uma forma, eles precisam se corromper com outras mulheres de outros povos. E aí então Balaão dá essa instrução, e o povo de Midian então enviam suas mulheres para que se relacionasse com o povo de Israel. E ali eles se corrompem em imoralidades e todo tipo de coisa errada. Tem algo errado com o som, hoje ele está vivo, autônomo, mas em nome de Jesus. Midian, então, ele é esse povo mau, disposto a qualquer coisa para vencer. E no meio desse processo, Deus vem e levanta o povo com Josué guerreando e Moisés. Então, os 5 reis de Midian são feridos e o povo vence, então, mais essa batalha. Todas as mulheres casadas e os homens são eliminados. E o que a gente vê é que Gideão, então, anos depois, ele colhe o fruto de um povo vingativo e extremamente violento. Um povo disposto a tudo para fazer, de fato, justiça com as próprias mãos. E o povo de Israel, como dá as costas ao Senhor, eles ficam então vulneráveis a esse tipo de gente. Há várias pessoas dentro da caminhada da igreja que caminham anos junto do Senhor, eles estão, como o povo de Israel naquele tempo, debaixo de opressão, debaixo de um jugo, eles se esforçam de toda forma para tentar viver de melhor maneira, eles se esforçam procurando dias de paz, dias de graça, mas não alcançam. Alguns entram para culpar o diabo, outros vão querer questionar o próprio Deus. Mas o que eu quero dizer aqui hoje não é o ponto da opressão, mas sim o ponto da conversão, da mudança, do novo tempo, da nova história que o Senhor traz quando há um ciclo geracional de crise, de caos. Eu já disse diversas vezes que eu venho de uma linhagem onde o meu bisavô era um homem violento,
adúltero abandonou a família e dado a muita bebida, o meu avô de igual maneira, o meu pai de igual maneira, e eu estava sendo induzido a esse mesmo caminho. Mas eu entendo que nos dias quando o Senhor me chama, Ele chama para encerrar esse ciclo e para trazer uma novidade de vida. Todas as vezes que o Senhor chama alguém, Ele chama e tira de um lugar de miséria, de um lugar de crise, de um lugar de caos por conta da falta de identidade. A maioria das pessoas que vivem em corrupção, em imoralidades, elas estão com uma crise de identidade no fim das contas. Você pode seguir qualquer caminho, você pode buscar qualquer tipo de instrução, mas no fundo há uma raiz de rejeição, há uma raiz de culpa. E nem sempre é fácil lidar com essas coisas. Mas o Senhor morreu na cruz para que nós fôssemos reconciliados com Ele. E reconciliado com eles, nós desfrutamos do amor do Pai. Amém? O amor do Pai, ele é suficiente para nos resgatar de um caminho mau. O que a palavra aqui diz é que Gideão fazia parte daqueles que estavam... Pronto. Gideão é um daqueles que estavam no momento onde o povo, debaixo de opressão, vivendo o roubo, vivendo um cenário de crise, mas Deus então o chama a um novo tempo. Deus o chama e, como nós lemos o texto, Gideão, ele tenta apresentar as suas mazelas, dizendo, olha, eu não sou ninguém, eu não tenho muito valor, minha família não tem muito valor, a gente não tem muito poder aquisitivo, eu não tenho nada para acrescentar. Mas o Senhor é Deus e falou e nos livrou do Egito e disse que nos livraria, mas o Senhor nos colocou escravos. E antes desse episódio, nós lemos aqui a um profeta dizendo, olha, vocês foram orientados sobre uma posição diferente. Vocês foram instruídos sobre o comportamento de vocês, mas não deram ouvidos ao Senhor. Há várias pessoas que, nesse tempo, têm recebido uma palavra do Senhor e não têm dado ouvidos ao Senhor. Têm sustentado um viver conforme a força do seu próprio braço. Um viver ainda egoísta, um viver voltado para as coisas do meu jeito. E o Senhor, por misericórdia, o Senhor, por bondade, tem trabalhado, levantado vidas no meio das famílias, homens e mulheres que têm se posicionado em Deus. E esse sim tem sido como fonte de luz em suas casas. Quando nós olhamos aqui para o texto, Gideão é o homem com crise de identidade, que se achava o menor, o incapaz. Era um lavrador debaixo de uma opressão, onde o texto diz que eles viviam até cavando buraco nos morros para se esconder, para tentar fugir do caos da crise. Tamanha a opressão que os midianitas traziam. Mas Gideão, então, está ali naquele momento e o Senhor aparece a ele. A maioria, se não todos os teólogos, apontam que esse anjo que aparece a Gideão é o próprio Jesus, dizendo, Gideão, você é um poderoso guerreiro, você é alguém com um chamado, você é alguém com uma identidade diferente dessa que você tem carregado. E Gideão questiona, mas no fundo ele cede, ele rejeita aquela palavra do céu sobre ele. E eu sei o que é isso, eu já vivi nesse lugar de me achar inferior, de não me achar capaz, de não me achar bom o suficiente. Mas quando a voz do Senhor vem de encontro a nós, é uma voz de restauração. É uma voz de liberdade de um engano, de uma mentira que o mundo insiste em dizer que nós não podemos, não somos capazes, que nós não somos adequados, é melhor chamar outro. E Gideão, ele refuta essa voz do céu, dizendo, não chama outro, eu não sou essa pessoa, minha casa não tem ninguém bom. Mas o Senhor diz, olha, vocês vão ferir esses homens, esse povo, como se fosse um só homem. Porque o chamado de Deus e a obra é de Deus, e todo o favor e todo o poder que opera é do Senhor, amém? Gideão segue esse caminho. E o que nós vemos é que enquanto Gideão não vence a sua falta de fé, enquanto Gideão não se liberta de uma falsa conexão com Deus ou de uma vida religiosa que contaram para ele que Deus existe, mas que ele mesmo não experimentava, enquanto ele não rompe um ciclo de ausência divina,
enquanto ele não faz prova com Deus e testifica ali que de fato era Deus, apresentando seu sacrifício, fazendo provas com Deus, e tudo que ele faz revela de fato algo sobrenatural à sua volta, ou alguém sobrenatural e com todo o poder. Mas Gideão, então, ele é alguém que revela a identidade restaurada. Porque se a sua identidade, segundo Deus, não for restaurada, os propósitos eternos de Deus não se desenvolvem. Há várias pessoas da igreja caminhando, são os nascidos da igreja, são os que estão há anos na igreja, mas que ainda vivem sustentando uma identidade sem os céus, sem estar em concordância com os céus. E o Senhor tem nos chamado a abrir mão do jeito velho de ser. O chamado às mulheres, olha, há um jejum de meia-noite de hoje, em se falar de jejum, hoje é dia 1º de outubro, então inicia o nosso ciclo de 7 dias de jejum. Então você também que não está jejuando, ou que não atentou, né, todo dia 1º ou dia 7 nós estamos como povo de Deus, nos rendendo diante ao Senhor, em jejum, em clamor, buscando a nossa identidade conforme os céus, amém? Então, você que não tem hábito, jejue. Você que sente dor de cabeça, jejue. Não pare, porque a sua carne não quer isso. Tem pessoas que querem sentir prazer ao jejuar. Não há prazer em jejuar. É só depois que você jejua. Então, o jejum é para matar você mesmo. Amém? Então, morra. Em nome de Jesus. Com todo carinho, morra. Nós estamos em tempo de consagração. As mulheres estão em tempo de consagração porque há um propósito, que há um objetivo de resgatar não a lição de um livro, mas de assumir uma identidade conforme os céus. Nós temos trabalhado num discipulado para que de dentro para fora surja um homem, uma mulher espiritual, conforme os céus declaram. O mundo olhava e falava: Jesus, esse aí, esse nazareno, que não tem nada, o filho da Maria e do Zé, esse pobre coitado. O mundo o via dessa forma, mas os céus declaravam hosana, glória nas alturas, porque ele é santo, perfeito. Amém, igreja? E sempre que você vê homens e mulheres de Deus sendo chamados, eles são pessoas desprezadas pelas vozes desse mundo. Quando você olha Davi, ele é o franzino, o menino lá, descartado, desprezado, nem contado para estar na mesa. Mas quando você vê o que os céus declaram a respeito de Davi, é o homem segundo o coração de Deus. Amém? A pergunta que não quer calar é: o que os céus declaram a seu respeito? O que os céus declaram a seu respeito? Isso parece clichê ou parece coisa para deixar para lá, mas há sim um argumento dos céus, porque se você está vivo, há um porquê, há uma razão, há um propósito de Deus sobre sua vida. E ser religioso não é vontade de Deus, vir numa igreja não é vontade de Deus. Mas o Senhor quer mudar tudo que você é, tudo que você tem, para viver algo novo, algo que os céus têm para cumprir na sua vida. E tudo começa numa identidade nova. E a identidade fala de estar conformado com um padrão. A identidade fala sobre a sua herança conforme o seu pai e a sua mãe. Nós ministramos os noivos, aqueles que querem casar, levando a uma reflexão sobre o que eles receberam dos seus pais. Porque há algo novo para viver. E o casamento não é reprodução de comportamento que eu vi o meu pai e minha mãe fazer. Porque por melhores que tenham sido os nossos pais, há um modelo ainda mais excelente de marido e de esposa que reflete um caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós precisamos e somos carentes da glória de Deus que nos transforma dia a dia. Gideão é esse que revela uma identidade transformada. Liberto, então, da escravidão, da sua casa, da sua família. Uma identidade restaurada libera um propósito eterno. Só que todos os homens que foram tocados pela glória de Deus, foram chamados pelo Senhor. Esses homens, é interessante, eles tiveram que passar pela sua casa.
Eles tiveram que voltar pela sua casa. Há vários textos na Bíblia, alguns eles não trazem muitos detalhes, como o próprio João sendo chamado e o seu irmão. Eles vão para o seu pai, então largam as redes e retornam para seguir Jesus. Davi é o homem que vence o gigante e vai triunfando batalhas, mas quando Deus entrega um exército a Davi, para cumprir então, estabelecer o seu propósito de rei, de governar, Davi, então ele encontra sua família na caverna de Adulão, porque ali o Senhor tinha entregue um exército de homens com crise de identidade. Homens falhos, os piores homens de Israel, estavam escondidos numa caverna, todos eles com nome no SPC, todos eles com crise, mas ali Davi então chega e encontra o seu pai e os seus irmãos. É impressionante porque toda vez que Deus nos chama, Ele nos aponta um caminho para a nossa casa. Porque Ele nos chama para tocar na nossa identidade e dizer, ei, você é alguém superior ao que você tem visto no espelho a respeito de você mesmo. Porque há um preço sobre nós e preço de sangue, há um favor dos céus que veio nos resgatar. Nós falamos de escolher ser salvos, nós aceitamos Jesus, mas na verdade nós aceitamos que fomos aceitos por Jesus. Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos trouxe para esse tempo, para esse lugar de reconciliação, para desenvolver a nossa fé e vida nele. Amém? Se o seu evangelho tem sido só um ir à igreja e um acúmulo de conhecimento, de letra do que a palavra de Deus diz, você precisa entender que a palavra ela é uma espada para ir profundo no seu interior e gerar mudança, gerar uma transformação, gerar uma mudança de como eu estava vivendo para agora um novo modo de ser, uma nova vida conforme os céus. O Senhor liberta Gideão de uma identidade em crise. E ele aponta um caminho. Quando Gideão então assume que ele é um poderoso guerreiro, o Senhor diz, agora você vai para a casa do seu pai, lá um altar a Baal. E nesse altar de Baal você vai destruir ele. Você vai pegar aquele animal que está consagrado, separado lá, e você vai sacrificá-lo. A lenha vai ser o próprio altar de Baal. Eu lembro quando o Senhor me deu essa direção de me voltar para minha casa, para que houvesse uma libertação desse cativeiro espiritual, porque não tem a ver com uma mudança religiosa, mas é uma transição de comportamento. Todo culto, entenda isso, todo culto a outros deuses, ele vai culminar em idolatria, em imoralidade e violência. É um padrão. E às vezes a gente fala de idolatria, a gente lembra de religiões, mas quando você olha o povo de Deus, quando você olha no tempo presente, toda a idolatria ao homem, ao ego, ao status, à fama, a seguidores, a essas coisas que há no mundo. A busca de uma identidade ferida, a busca por um lugar de reconhecimento, ela vai levar a um culto pagão. O que Gideão está fazendo é derrubar um altar a Baal, e assim como nos dias em que o povo foi seduzido pelo argumento de Midian, dos midianitas, aceitando as suas mulheres e se corromperam, se relacionaram com elas, o povo então cultuava aquele mesmo Deus, a Baal, e o culto de Baal envolvia imoralidades também. E nesse culto de imoralidade é onde a identidade desses homens é roubada. Quando você olha para o povo, Gideão então reúne um exército para ir para a guerra. Ele fala, quem quer ir para a guerra? O que havia era uma passividade. Naquele mesmo momento, se não me engano, 20 mil deixam Gideão ali e falam, não, deixa para lá essa guerra, a gente não quer saber de guerra. Porque toda a idolatria que leva à promiscuidade, toda a idolatria que leva à imoralidade, ela vai castrar o sacerdócio do homem. Ela vai roubar a capacidade do homem de agir em nome do Senhor. Ela vai colocar o homem debaixo de opressão. E o povo de Israel, nesse tempo, estava educado, estava formatado a viver
em imoralidades. Estava condicionado a outras práticas que não agradavam o Senhor. Nós, Igreja de Jesus, nesses dias, parece que isso tudo não tem nada a ver conosco, mas nós precisamos abrir os nossos olhos, porque o mundo que jaz no maligno tem trabalhado insistentemente para nos seduzir e para roubar o nosso potencial de agir e falar em nome do Senhor. O que o diabo tem feito é acusado e roubado a identidade de homens e mulheres de Deus por causa do pecado, por causa de uma mente formatada. Mas Jesus diz que o Espírito vem para falar no íntimo do nosso ser que somos filhos. Ele vem para dizer no íntimo do nosso ser que nós somos herdeiros, que nós somos justificados, perdoados e remidos, e se é o Senhor quem nos justifica, quem nos condenará? Mas sem um posicionamento de assumir de fato uma identidade de homem de Deus, de mulher de Deus, não haverá mudança. Não haverá mudança, o cenário vai continuar. Deus, quando chama Gideão, ele fala: Senhor, mas esse povo, Senhor, mas o Senhor libertou do Egito e não tem feito nada. Mas o que o profeta revela é que havia um povo desobediente e rebelde que não dava ouvidos ao Senhor. Mas a graça de Deus vem até Gideão, e a partir de Gideão há uma comunicação dizendo que até aqui o que vocês fizeram será perdoado, porque em nosso tempo Jesus levou sobre si. E Gideão é aquele juiz que está trazendo uma sentença sobre Israel, não de juízo, mas de graça. Gideão é um tipo de Cristo dizendo: ei, a graça do Senhor, o favor do Senhor te alcançou para te remir, para te livrar de um lugar de escravidão e de condenação. A graça do Senhor é o favor que nós não merecemos, que nos livra de toda sentença de morte. Amém? É o que Cristo operou na cruz. A graça do Senhor vem sobre Gideão, que ao invés de ouvir uma acusação do Senhor, ele ouve do céu dizendo: ei, eu vou libertar vocês, e vai parecer fácil. Parece que não vai ter custo. Gideão, você vai ferir esse povo que tem escravizado e oprimido vocês como se fosse um só homem. Gideão, você vai enfrentá-los e não vai ter esforço. E é o que muitas das vezes as pessoas que se convertem a Cristo declaram: ah, não, eu não tenho que fazer nada, eu entreguei minha vida a Cristo, né? Eu aceitei Jesus, e eu não tenho que fazer nada, não tenho que fazer nada, porque é Ele quem vence os nossos inimigos, é Ele quem nos entrega a vitória, é Ele quem derruba os nossos opressores. Amém? Há um apontamento de Gideão dizendo: volta para a tua casa, para derrubar os altares na sua casa, para encerrar com esse ciclo, para que você seja alguém de luz na sua casa. Eu lembro quando o Senhor me chamou a esse lugar e eu quis assumir então um compromisso com Deus, e eu comecei a orar e jejuar. E depois de errar e me reposicionar, pela noite orando, pela madrugada intercedendo, indo para o monte e buscando o Senhor, liberta a minha família. Foi impressionante como eu não precisei tocar no assunto de cultura religiosa, de práticas. Eu só precisei dizer que Jesus te ama, Pai, e Ele quer libertar toda a nossa família. Eu só precisei comunicar aquilo que eu estava experimentando. Pai, Jesus me alcançou, Ele está mudando tudo que eu carregava, quem eu sou. E Ele tem uma obra para fazer na nossa casa. E eu não precisei cortar os altares que tinham lá na despensa da minha casa. Mas eu lembro do dia que eu falei para meu pai: pai, tem que tirar, você agora entregou sua vida a Cristo. E você tem que tirar aqueles ídolos, aquelas coisas, aquelas oferendas, as velas que não apagavam nunca. E ele falou: deixa que eu vou fazer um despacho daquilo. Eu falei: não precisa de despacho. Deixa comigo. Ele: não, tem que respeitar as entidades, deixa que eu faça um despacho. E eu doido para, dar o meu despacho com a minha botina. Enfim, Gideão, ele derruba o altar do próprio pai, e a cidade vem contra Gideão, falando: cadê seu filho? A gente descobriu que foi ele, e nós vamos matá-lo. Nós queremos Gideão. E o pai de Gideão diz: olha, se
Baal não pôde contra Gideão, é porque Baal é fraco. E o que Gideão carrega é muito maior. Portanto, o próprio pai assume então a graça que vem sobre Gideão. O próprio pai, a sua família agora é tocada pela graça e pelo favor do Senhor. Esse é um trilho que o Senhor tem operado na vida de muitos. Tem chamado um de uma família para que seja um luzeiro, para que seja alguém que revela a graça de Deus. Tem chamado um em cada casa para que ali venha de fato brilhar a luz da boa nova do reino de Deus e a salvação seja liberada. O problema é quando nós não entendemos o nosso lugar. Porque ser protagonista, assumir e dar esse primeiro passo é desafiador. Porque você lida com toda uma cultura contrária. Mas se você é um homem ou uma mulher de Deus, chamado pelo Senhor, o seu desafio é cortar com as pontes do passado, é encerrar a cultura da terra. Há várias pessoas que ao longo desses anos, eu já vi muitos dizendo, eu quero Jesus, mas eu não quero assumir um compromisso. Eu não quero desagradar o meu pai, minha mãe, minha avó. Mas o próprio Jesus diz em Mateus 10 que o evangelho ele é uma espada, ele veio trazer guerra. Ele vai botar filho contra pai, pai contra filho. Por quê? Porque há uma cultura nova, porque não há uma aceitação a práticas como as práticas de Baal. Não há uma aceitação eu não estou falando de coisas religiosas, de usos e costumes, mas não há aceitação ao culto a outros deuses para quem serve ao Senhor. E vai haver um conflito. Eu lembro quando a minha família começou a deixar de contar comigo em determinadas festas e ambientes. Porque eu também só apontava demônio, eu falava, isso aí é demônio que vocês fazem, é demônio, eu só via demônio. E aí eu entendi que eu tinha que ver a graça do Senhor para remi-los, perdão e amor, e aí eu entendi então o meu lugar. E de repente o Senhor começou a se revelar à minha casa através de mim, com uma identidade nova, não como alguém rejeitado, mas como alguém amado pelos céus, e sim incumbido de um propósito, de manifestar o reino de Deus e o amor do Senhor. É esse o seu lugar, esse o seu chamado, essa é a sua posição. E muitos até têm vivido aí, chamado a sua família, evangelizado e revelado essa boa nova e esse amor. Mas o Senhor chama Gideão a uma nova identidade, o Senhor o faz voltar para sua casa, para encerrar com uma cultura caída. E o Senhor diz a Gideão, agora você vai para cumprir o meu propósito, porque você é um poderoso guerreiro. Assim como Davi foi para ser um rei e enfrentar os outros povos, assim como Moisés foi, assim como tantos homens e mulheres de Deus foram, o Senhor te chama aí também. Gideão, ele resolve uma crise na sua casa para resolver uma crise na sua cidade. O Senhor está nos chamando nesse tempo a nos posicionarmos com o coração em Deus, com uma identidade de fato em Deus, não para dar continuidade a uma cultura evangélica religiosa, mas sim para ouvirmos os céus, para sermos homens e mulheres de Deus que ouvem os céus e comunicam a vontade dos céus na terra. Você é alguém que tem que portar a palavra de Deus. Você é alguém que sim, foi chamado para ter a palavra de Deus. E muitos dizem, mas é difícil ouvir o Senhor. Sim, é difícil quando nós temos tempo para ouvir todas as outras vozes. É difícil ouvir ao Senhor quando eu sustento uma identidade, uma cultura caída. Quando eu insisto em sustentar dores que o Senhor levou sobre si. Quando eu insisto em sustentar uma mente conformada com circunstâncias de crise que eu passei na minha vida. É difícil ouvir o Senhor quando eu não me acho digno de um Deus que decidiu me amar. Todos os dias, todas as vezes que alguém novo se converte, é alguém que traz que revela essa mesma realidade de ser um agente de luz na sua casa, de gerar a restauração na sua família para cumprir um propósito fora de casa. Eu posso citar aqui vários nomes de 3 anos caminhando aqui. Pessoas que converteram recente já estão frutificando nessa medida.
Isso revela um propósito sobre a cidade. Revela homens e mulheres que vão assumir células que parecem algo muito simples, mas eles vão fazer um saque enorme no inferno, resgatando vidas, porque entenderam que a sua identidade nova os leva a um posicionamento em suas casas. E não tem lugar mais difícil de revelar Deus do que na nossa casa, aonde eles nos acompanham desde o nascimento e têm um registro histórico de todos os nossos erros. Mas quando o Senhor te toma, quando uma identidade nova surge, é o que em Juízes 6:34 diz: e o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. E o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. As pessoas querem um ministério, o seu ministério é ser luz na sua casa. O seu ministério é vencer esse nível de desafio. Porque ali você vai vencer, sim, um principado, um arquétipo do inferno. A gente acha que guerra espiritual é você dizer para um demônio, sai. E ele vai para lugares áridos, e a Bíblia diz que ele volta, e se a casa não está cheia, se ela está organizada pelo Espírito em ordem, ele chama 7 piores a esse lugar. E o segundo estado dessa pessoa passa a ser pior do que o primeiro. Porque os padrões do inferno, eles vão conduzir as pessoas a medidas ainda mais terríveis de corrupção. Mas o que os céus proclamam e declaram é a glória do Senhor, e o que a palavra do Senhor diz é que nós revelaremos a glória do Senhor. Não dizendo glória a Deus, mas de fato revelando uma identidade nova. Revelando um testemunho novo de uma casa que não é perfeita, mas é uma casa que sim, revela um bom perfume de Cristo. É uma casa que sim, tem conexão com os céus, tem ouvidos para ouvir. Gideão, ele precisa então voltar para sua casa para se tornar o Jerubaal, aquele que contendeu contra Baal. E Baal é um arquétipo, é um padrão de comportamento, ele é uma cultura. Baal não é um Deus simplesmente, mas é alguém que recebe culto, que tem uma cultura, um modo de você se manifestar para adorá-lo. Até hoje Baal é adorado. Até em Anchieta. Aonde, pastor? Fica curioso, não. É porque a reunião é secreta. Até hoje, Satanás tem operado na vida de famílias para gerar um padrão de comportamento do inferno. Um comportamento que não honra o Senhor. E às vezes é o que nós mais sustentamos, é uma cultura, um modo de ser conforme os nossos pais. E o que o Senhor está dizendo é, você precisa de dentro para fora permitir o Senhor tocar e mexer no seu íntimo e quebrar com essas estruturas de rebelião. Para que você então venha contender contra Baal e botar ele por terra em nome de Jesus. E botando ele por terra em nome de Jesus, todo o padrão de culto, de imoralidade, todo o padrão que desonra o Senhor, que nós, igreja, fomos chamados a manifestar, a ser santo como Ele é santo. Por que muitas vezes não conseguimos? Porque não começamos da forma certa, ou não permitimos o Senhor trabalhar no nosso interior, fazendo romper, sim, um novo homem, uma nova mulher, que não mais se comporta como os pais. Hoje o chamado é a revolução dos filhos, que dizem, basta a cultura dos meus pais. Não que você tem que desonrar os seus pais, mas que, sobretudo, você tem que honrar o Senhor. Porque, sobretudo, importa obedecer a Deus. Sobre todas as coisas, importa obedecer ao Senhor. Mas nós, muitas vezes, temos tido um comportamento que revela que, sobre todas as coisas, nós temos seguido a nossa vontade. Nós estamos indo para onde queremos ir, nós estamos ensinando o que nós queremos ensinar. Não tem nenhum problema você ensinar ao seu filho um esporte e coisas do tipo. Mas o problema é quando você ensina o seu filho a ver um jogo, a ver uma luta, para quem treina jiu-jitsu, mas você não ensina ele a dobrar o joelho e orar. Você não ensina ele a ouvir ao Senhor. Você não dá testemunho a ele de alguém que busca andar em obediência ao Senhor.
Porque o nosso desafio, quanto pai, quanto mãe, quanto família, é esse: é ensinarmos os nossos filhos a obedecer tudo que nós temos obedecendo. Estamos obedecendo da parte de Deus. Porque não entenda diferente, ter filhos é você fazer discípulos da sua própria casa. Os filhos nada mais são do que a revelação da qualidade do lar. O filho revela se há uma família que teme ao Senhor ou não. O filho revela se essa família se santifica ou não. Os filhos revelam o nível de conhecimento do Senhor. E o que nós temos dito aqui, os filhos revelam se nessa família existe um pai e uma mãe com uma identidade segundo Deus, com uma identidade gerada do céu. Você foi chamado para revelar um Deus santo e todo-poderoso. Toda crise que há no mundo, toda crise, ela precisa de um toque da graça e da glória do Senhor. Se nós tivermos aqui um exército de homens e mulheres com uma identidade firme em Deus, homens e mulheres que estão livres de um jugo espiritual, homens e mulheres que de fato revelam um coração novo em Deus, essa cidade vai ser liberta de todo esse jugo e cativeiro que há. Nós não podemos fazer daqui igreja. Sabe o que a história da igreja revela? É que daqui nós não podemos fazer. Daqui nós temos uma identidade sim restaurada, nós podemos voltar à nossa casa, mas daqui nós não cumprimos nosso propósito, é necessário ir. É necessário ir com uma identidade segundo os céus. Nós estamos propondo células nesse tempo e nada mais é do que você abrir a sua casa ou estar na casa de alguém para ali revelar o Senhor a outros que não conhecem. Tem várias pessoas procurando e entrando nas casas para poder fazer parte, vários crentes eu estou falando. E alguns estão questionando a mim, dizendo, poxa, por que eu não posso participar? Porque não é para crente, é para não crente. É para que a glória do Senhor seja revelada. Não é para nós falarmos e lermos as mesmas histórias da Bíblia que você já conhece. É para lhe revelar o bom perfume de Cristo. Não é para juntar um monte de sal pelas casas. Não é para a gente juntar para comer. Não é juntar para cantar, é juntar para dizer, Senhor, que haja salvação, que se multiplique o teu reino a partir de nós. Nós estamos crendo que a Anchieta vai ser sacudida, mas não é daqui. É quando nós entendemos que precisamos ir. O que nós estamos propondo há 3 anos com o Lidere não é um ensino religioso, mas é um alinhamento, um ajuste, você entender que há, sim, um propósito do Senhor sobre sua vida. E uma identidade, sim, nova, uma cultura nova de vida, um posicionamento novo, um jeito de ser cristão diferente, que é alguém apaixonado pelo Senhor, alguém que é cheio do Espírito e revela, sim, a sua graça, e não a sua condenação, a partir da sua própria casa. Hoje o Senhor está te chamando a um começo, a um posicionamento, a um alinhamento, a desistir de continuar o legado dos seus pais, para estabelecer um legado do céu sobre a terra. A encerrar com a cultura religiosa e implementar a cultura do reino de Deus, que não é comida e nem bebida. Não é comida e bebida. Ser igreja não é ser o ajuntamento dos que comem muito. Ser igreja é ser aqueles que deixam de comer para fazer a vontade do Pai. Sabe o que é mais difícil de fazer? Deixar de comer. Eu estava vendo lá no aniversário da igreja, um sol escaldante, 13h. O pessoal muda para cá, vem para a sombra. Não, eu vou perder o meu prato. Vou perder minha vez. É difícil, é uma guerra espiritual para o crente deixar de comer. E sobrou tudo, graças a Deus. Mas eu não perco a minha vez de comer. Nós precisamos entender que o reino de Deus não é buscar
algo para satisfazer, mas é buscar algo para cumprir. É isso que Jesus nos ensinou. Por que nós jejuamos? Que nós não estamos buscando a nossa satisfação, mas sim ouvir para obedecer, ouvir para cumprir. Você quer uma família garantida de ser bem-sucedida? Comece a desenvolver um estilo de vida de alguém que dá lugar ao Senhor e procura ouvir para obedecer. De alguém que está disposto não em se satisfazer no Senhor, mas fazer o nome dele grande, santo, bendito. O Evangelho de Cristo, ele diz, se você não está disposto a deixar o teu pai e a tua mãe, o filho, filha, tio, tia, por causa de mim, você não é digno do meu reino. Jesus quem disse isso. Jesus quem estabeleceu isso. Não é uma regra religiosa, mas o Senhor sim quer encerrar com a história, Ele quer impactar a sua casa. Ele quer que você seja aquele que contendeu contra um modelo espiritual que tem conduzido sua casa a gerações, seja religiosamente, seja cumprindo padrões pecaminosos, como que maldições hereditárias, como que repetição de ciclos de enfermidade, mas você precisa entender que maldição não é coisa do diabo, maldição é coisa do Senhor. A maldição é a punição do pecado na vida de um filho. A maldição é aquele que vem sobre aquele que está em rebelião, é aquele que está dizendo, para de falar comigo, não quero te ouvir. É aquele que está se tornando ímpio, que tanto faz. E parece coisa para se pregar em outro lugar, mas é uma palavra sim para a igreja de Jesus. Porque é sim na igreja de Jesus que as pessoas deixam de ouvir. Ninguém para de ouvir a Deus porque está vivendo na promiscuidade no mundo. As pessoas param de ouvir a Deus dentro da igreja, achando que elas podem vir domingo e o Senhor vai falar comigo domingo. O Senhor vai te usar, pastor. Olha, Deus quer te usar. Então sai dessa identidade de escravo e mendigo, de alguém que precisa de uma palavra de outro, e entra no teu quarto e fecha a porta e ouve o Senhor no secreto. Isso não é fácil, mas lá o Pai está te esperando para te falar no secreto, para te ouvir no secreto. Seja conduzido pelo Senhor. Viva uma vida excelente, não terceirizando o seu lugar em Deus. Que todos que assim vivem, eles vão cair em corrupção. Eles vão acabar adorando Baal. Eles vão acabar se contaminando com imoralidades. Vocês estão comigo? Vocês estão ouvindo? Amém? Eu estou pregando aqui algo que eu venho vivendo há 23 anos e entendendo há 23 anos. Estou aqui pregando para vocês algo que eu experimentei com 1 ano de convertido. Sem entender nada, o Senhor foi construindo isso. Há uma identidade nova segundo os céus para você. E se você entende que é esse o seu caminho, eu quero te convidar, eu quero orar por você. Eu não vou ficar insistindo porque eu estou falando a filhos. Se você tem vivido sem propósito, sem unção do Espírito, a unção vem, a habilitação do Espírito vem, não por causa de um retiro espiritual, de um encontro com Deus. A habilitação do Espírito vem sobre aquele que tem identidade liberta. Daquele que entendeu o seu lugar diante dos seus. O Senhor restaura a nossa identidade, nos reconcilia com a nossa casa e nos envia a cumprir um propósito, cada um segundo a sua medida. Mas hoje, coloque-se de pé e Cristo te iluminará. Cristo vai trazer esclarecimento das coisas que você fica lutando e não vence, das guerras que você trava achando que é você, e o Senhor está dizendo, ei, há um padrão que você precisa encerrar, há uma influência espiritual sobre sua vida e sua casa. Muitos são conduzidos desde a infância por demônios, achando que, eu me converti, agora acabou tudo, ei, agora iniciou um novo tempo, você saiu do Egito, agora iniciou um novo tempo de transformação, de santificação.
O Espírito de Deus quer te libertar de todo o jugo, de todo o cativeiro que te faz se anular ao invés de te potencializar. O Espírito de Deus revela uma graça, uma glória e uma capacidade de revelar os céus na terra. Amém, igreja? Se coloque de pé, vamos.